Depois de várias gerações desde a morte de César, os macacos assumiram o controle do mundo graças à sua superior inteligência evolutiva. Um grupo de macacos embarca em uma jornada para descobrir a verdade sobre o mundo e reavaliar a decisão de César de coexistir com os humanos. Quando César morreu, os macacos cremaram seu corpo com honras. Muitas gerações após sua morte, 3 macacos roubaram ovos de águias, prometendo cuidar deles para garantir seu desenvolvimento. No entanto, eles se deparam com uma situação inesperada. Apenas 2 ovos estão disponíveis. Noah, um macaco conhecido por seus saltos extraordinários, se recusa a voltar sem um ovo de águia para si. Determinado, ele avista o ninho em uma montanha íngreme e, usando um bastão afiado, salta em direção a ele. No entanto, sua tentativa é interrompida quando a águia defende seu território, atacando e fazendo Noah cair do penhasco. Por sorte, Noah consegue se segurar em um arbusto, escapando da morte por pouco. Reunindo-se novamente, o grupo alcança seus cavalos, apenas para descobrir que seus cobertores desapareceram. Investigando, eles logo encontram os cobertores misteriosamente pendurados na entrada de um túnel. Convencidos de que os humanos podem ser os responsáveis pelo roubo dos cobertores como uma forma de ameaça, os macacos sentem um profundo terror. Tomado pelo medo, Noah recupera o cobertor e retorna ao clã. Recebido calorosamente pelos pequenos macacos, eles estão ansiosos para ver o que ele trouxe de volta de sua jornada. Mostrando os ovos roubados, eles despertam a coragem dos pequenos. Enquanto isso, as águias são treinadas para pescar em benefício do clã, uma tarefa supervisionada pela mãe de Noah. Ao examinar as mãos de Noah, ela nota os sinais da escalada e da luta durante sua aventura. Orgulhosa, ela insiste que ele vá ver seu pai e lhe entregue o que ele trouxe de volta, um gesto de honra. O pai de Noah, descendente da águia, reside em uma torre alta construída de madeira, onde vários ninhos para águias estão situados. Detectando um cheiro peculiar vindo de Noah, o pai fica apreensivo, temendo que seja o odor do cobertor roubado. Novamente, ele restringe Noah de atravessar o vale, preocupado com possíveis perigos. Apesar das garantias de Noah de que não cruzou o vale, seu pai permanece cético. Além disso, ele promete revelar muitas coisas a Noah após a cerimônia do dia seguinte, deixando Noah abatido pela falta de comunicação entre eles. Naya e Sun, observando a situação, começam a questionar se o pai de Noah realmente o ama como um pai deveria. Por outro lado, o pai envia um macaco para ver se algum humano invadiu seu território naquela noite. Alguém entra na casa de Noah e quebra seu ovo. O ovo é necessário para a cerimônia ao amanhecer, e Noah sabe que seu pai quebrou o ovo para impedir que ele participasse da cerimônia. Mas ele promete a seus amigos que voltará com outro ovo antes do amanhecer, na escuridão. Ele inicia sua jornada em direção à montanha montado em seu cavalo. De repente, um grito ecoa, fazendo-o voltar e testemunhar macacos desconhecidos atacando seu clã. Diante da ameaça iminente e das poderosas armas dos invasores, Noah escolhe se esconder para preservar sua vida. Enquanto os macacos atacam e saqueiam o clã, Noah permanece oculto, observando impotente. Os invasores devastam a colônia de Noah, incendiando tudo em seu caminho e deixando um rastro de destruição. Quando Noah retorna em busca de seus pais, ele é atacado. Com dificuldade, ele consegue chegar ao topo da torre onde seu pai está, consciente do perigo iminente. Seu pai rapidamente liberta as águias antes que os invasores as alcancem. Urgentemente, ele instrui Noah a se esconder, preparando-se para enfrentar os atacantes. No auge do confronto, o rei dos invasores ataca o pai de Noah com ferocidade. Quando Noah intervém para proteger seu pai, é brutalmente lançado da torre. Agarrando-se desesperadamente a uma corda que se consome em chamas, Noah luta para se manter pendurado, testemunhando impotente a morte de seu pai abaixo. Ao recobrar a consciência, Noah se vê sozinho entre os escombros, cercado apenas pelos corpos dos macacos caídos. Em um momento de luto profundo, ele abraça o corpo de seu pai e o sepulta com reverência antes de partir da área devastada. Consciente dos perigos além do túnel proibido, Noah segue as marcas na lama, guiando para o outro lado, onde encontra o cobertor de sua mãe. Em seu caminho, sozinho e desamparado, Noah acende uma fogueira para se aquecer durante a noite. No dia seguinte, ainda assombrado pelo terror da noite anterior, Noah se surpreende ao ver a águia de seu pai pousada em um galho próximo, emitindo um chamado peculiar para as águias. Com uma mistura de esperança e receio, ele a convida a pousar em seu braço, mas a águia voa abruptamente, deixando um arranhão em seu braço como lembrança de sua breve visita. Determinado a continuar sua jornada,
Noah avança e encontra uma porta oculta que se abre sob seu peso, levando-o a cair em outro vale. Lá, ele é confrontado por um macaco ancião que questiona sua identidade, negando qualquer ligação com o clã dos macacos mascarados. Noah narra a saga dos invasores que arruinaram sua morada. Haka, um macaco idoso, se revela como o último remanescente do lendário César, escondido dos macacos mascarados selvagens. Haka, vivendo em isolamento neste local, guarda um tesouro de sabedoria antiga contida em vários livros. Ele escolhe sobreviver, ao invés de lutar e perecer. O clã dos macacos mascarados é conhecido como Próximos, que lutaram em nome de César, mas distorceram suas ideias. César coexistia com humanos, uma presença proeminente em sua época. Ele guia Noah e apresenta a ele um humano. Na perspectiva de Noah, os humanos eram selvagens, mas Haka insiste que não era bem assim. Haka revela que os humanos eram notáveis, mas algo os tornou lentos no pensamento. Subitamente, Noah avista um humano próximo ao seu cavalo e, ao persegui-la, a assusta, fazendo-a fugir. O conhecimento passado por seus ancestrais sobre os humanos aterroriza Noah. Após decidirem viajar juntos, eles param em um local para passar a noite. A jovem humana continua a segui-los e aparece quando precisa de comida. Haka explica que os humanos não podem falar e pede a Noah que lhe dê o cobertor de sua mãe, pois os humanos sentem frio. Haka compartilha a história de César e como ele promoveu moralidade, força e compaixão. Naquela noite, Noah avista uma estranha máquina na floresta e se aproxima para examiná-la de perto. Para sua surpresa, através do vidro, a garota humana que o acompanha também espreita com interesse. No dia seguinte, Noah compartilha com Haka que a garota humana não é tão ingênua quanto ele presumia, e ela reage ao que ele testemunhou. Enquanto viajam, chegam a um vale onde avistam várias zebras e humanos vivendo pacificamente. Noah decide deixar a garota humana com os de sua espécie. Haka, exausto da jornada, opta por ficar com ela e presenteia Noah antes de seguir seu próprio caminho. Porém, Noah mal se afasta e já escuta um som estranho. O mesmo grupo que devastou o seu clã agora invadiu o vale e atacou os humanos. Noah corre para resgatar a garota enquanto Haka empunha um galho de árvore para enfrentar os macacos selvagens. A garota se esconde nos arbustos enquanto o líder dos Próximos a procura. Ela emite um som em resposta a Noah e antes que o líder possa encontrá-la, Noah foge com ela a cavalo, levando Haka consigo. Eles escapam da batalha, deixando para trás o rei dos Próximos, enfurecido por vê-los escapar de sua emboscada. Após alcançarem um local seguro, Noah revela a Haka que a garota é capaz de falar. Ela finalmente se apresenta como Mai e explica que sua mãe a ensinou a permanecer em silêncio para sua própria segurança quando está sozinha. Noah oferece o cobertor de sua mãe a Mai, agora sem medo dela. Naquela noite, Noah experimenta a arma de raio dos Próximos. Na manhã seguinte, eles finalmente chegam à área ocupada pelos Próximos. Ao cruzarem a ponte, são cercados por macacos prontos para entregá-los ao seu rei. Inesperadamente, Mai luta contra eles e cai no rio. Haka se lança para resgatá-la, agarra uma corda, mas é cortada por um próximo e se afoga nas águas. Antes de morrer, ele aconselha Noah e Mai a permanecerem juntos e fortes. Os Próximos capturam Noah e Mai, levando-os para uma vasta colônia de macacos. Descobre-se em uma ilha humana abandonada onde uma comunidade de macacos trabalha para seu rei. Noah encontra Sinon e a abraça com ternura. Enquanto isso, o rei convida Mai para um quarto fascinante cheio de livros. Para sua surpresa, ela encontra outro homem, Trevatan, atuando como leitor do rei. Os macacos dos Próximos o resgataram quando ele escapou pela costa e ficou ferido. Desde então, ele se resignou à situação e abandonou a luta pela liberdade. Por outro lado, Noah se encontra com Naa e a abraça calorosamente. No entanto, um som de tambor interrompe o momento, anunciando a aparição do rei que realiza um discurso motivador. Ele se autoproclama o sucessor de César e exige ser chamado pelo mesmo nome. Ele motiva os macacos a se unirem a ele para alcançarem a grandeza. Após o discurso, vários macacos e um cavalo se unem à porta de ferro, tentando abri-la com toda a força. A porta resistente permanece fechada, apesar dos esforços em incendiá-la, resultando na morte de muitos macacos. No entanto, o rei está determinado a continuar tentando até que a porta se abra, mesmo que isso signifique mais mortes. Ele tem martelado as portas por meses sem sucesso, mas está ciente de que há armas dentro, e teme que uma vez que o rei dos macacos as obtenha, a situação pode sair de controle.
Ela instiga Trevathan a investigar, mas ele, acostumado ao conforto proporcionado, acaba recusando qualquer tipo de ajuda. Enquanto isso, Noah compartilha com Naa que seus ancestrais nunca lhe revelaram a verdade porque eles próprios desconheciam. Depois, o macaco conduz Noah até o rei, que está sentado em um trono. Para surpresa de Noah, ele vê o macaco de seu clã ali. O rei dos macacos expressa o desejo de Noah e Mai o auxiliarem a alcançar a evolução e o progresso que os humanos atingiram em sua época. Ele almeja atingir níveis comparáveis aos dos céus e das montanhas. Então, entrega a Mai um mapa codificado e afirma que está determinado a abrir o cofre, não importa quantos macacos morram no processo. Consciente da presença de Mai e de seu interesse no cofre, o rei solicita a Noah que faça algo para ajudá-lo, visto que ele é conhecido como o macaco mais inteligente. Privadamente, o rei confidencia a Noah que possui 2 humanos falantes em sua posse e ressalta a importância de dominá-los, pois pode haver muitos outros tentando acessar o cofre antes de chegarem até ali. Naquela noite, Noah se senta com Naa e observa as águias voando melancolicamente. Naa está desanimada porque o clã da águia foi destruído e não há mais águias para salvá-los. A terra agora está sob o domínio dos próximos. Quando Naa sai, uma águia pousa ao lado de Noah pela primeira vez desde a destruição de seu clã, simbolizando sua aliança com o clã da águia. Mais tarde, Noah visita o quarto de Mai e a questiona sobre a verdade. Ela revela que os próximos dizimaram todos e ela escapou por pouco. Agora, buscando entrar em um cofre para obter um livro capaz de curar humanos infectados pelo vírus que lhes roubou a fala e a inteligência. Mai compartilha que os macacos sempre foram silenciosos, mas o vírus os tornou mais poderosos e inteligentes, permitindo que dominassem os humanos. Noah promete ajudá-la a acessar o cofre e obter o livro, garantindo que a água seja usada para destruir qualquer coisa perigosa dentro dele. Ele leva Sino consigo, enquanto Naa se recusa a acompanhá-lo. Juntos, eles levam Mai, que prepara uma bomba com a ajuda de fios elétricos. Ao mesmo tempo, Trevathan surpreende ao tentar entrar furtivamente no cofre e os adverte para que fiquem longe. Mai tenta acalmá-lo, garantindo-lhe que há espaço e segurança para ele também, mas ele está tão aterrorizado que se recusa a se juntar a eles. Antes que Trevathan possa se afastar, Mai o sufoca até a morte, eliminando uma ameaça que ele representava para o plano. Depois desse incidente, Anaya, Mai, Noah e Sinon conseguem alcançar a parte de trás do cofre, escalando as rochas utilizando facas para auxiliar na escalada. Eles começam a subir pela íngreme superfície da rocha. No interior, a atmosfera é intensa, mas Mai, orientada pelo mapa, sabe onde encontrar o livro. Ela aciona as luzes e agarra o machado para abrir a porta. Enquanto Noah e seus companheiros exploram maravilhados as incríveis descobertas ali guardadas pela primeira vez, Mai busca entre os armários até finalmente encontrar o disco rígido. Enquanto Noah e seus amigos exploram os livros ilustrados, deparam-se com imagens gráficas de macacos mantidos em gaiolas no passado. Noah fica enfurecida ao testemunhar aquilo. É nesse momento que Mai entra e pede para que eles se unam, pois chegou a hora de abrir o cofre. Ao alcançarem a porta principal do cofre, Mai conduz o grupo através de diversos tanques e armas. Ela aperta o botão e instrui todos a correr assim que a porta se abrir. Conforme esperado, o rei dos macacos deseja sair com seu clã para se apoderar das armas e subjugar os humanos, manipulando-os mais uma vez. Enquanto isso, Mai saca seu rifle e mira no macaco que segura Noah, pronto para o rei. Ele fica petrificado ao ver a arma e cede, permitindo que Mai fuja. Ela aproveita a oportunidade e corre imediatamente em direção ao interruptor que controla a ponte. Com um movimento rápido, ela aciona o interruptor, fazendo a ponte desabar, permitindo que a água invada a ilha e inunde por completo. Os macacos, incluindo o rei, correm desesperadamente para dentro do cofre em busca de segurança. Mas é em vão. Mai observa com pesar o clã de macacos se afogando enquanto a água os engole. Enquanto Noah, ágil, consegue salvar sua vida escalando uma base dentro do cofre. Ele resgata Naa e Sinon e foge para fora. Mas lá, o rei o ataca mais uma vez, e Noah é novamente lançado na água. Após uma luta intensa, Noah consegue subir até o telhado do cofre, onde se depara com muitos macacos, incluindo o rei. Apesar dos macacos aterrorizados ao seu redor, eles são incapazes de intervir, enquanto o rei o espanca impiedosamente, fazendo com que Noah caia gravemente ferido. O rei exige que ele se levante como um escravo, mas Noah se ergue, emitindo um som peculiar para chamar as águias.
Num instante impressionante, inúmeras águias respondem ao chamado de Noah, e os macacos de seu clã se unem a ele, produzindo o mesmo som. As águias descem em fúria, dilacerando o corpo do rei. Com a queda do tirano, Noah finalmente assegura a liberdade para seu clã. Depois disso, eles retornam à sua área, onde começam a viver em paz e harmonia. Mai retorna um dia para encontrar Noah, sentindo-se grata por tudo o que ele fez. No entanto, Noah, desconfiada dos humanos inicialmente, a recebe friamente, expressando sua desconfiança em relação aos seres humanos, que eles acreditam estarem preocupados apenas consigo mesmos. Mai, inicialmente planejava usar uma arma escondida para matar Noah, muda de ideia diante da sua gentileza e generosidade. Noah decide presentear Naa com o colar que Haka lhe deu antes de sua morte, como um símbolo de gratidão e reconciliação. Mai, tocada pelo gesto, retorna ao bunker, onde muitos pesquisadores humanos trabalham para restaurar a glória perdida da humanidade. Lá, ela entrega o disco rígido que contém valiosas informações. Enquanto isso, Noah embarca em uma nova jornada com os humanos de Canaan, optando por deixar para trás seu passado e seguir em frente. Com a ajuda do disco rígido, os humanos conseguem estabelecer comunicação bem-sucedida por satélite com outros sobreviventes humanos na Terra, sinalizando uma nova era de esperança e cooperação entre os humanos e macacos.